Já ligou o teu? A paz de Deus e a paz de Jesus possam mover nossos corações e nossas mentes. Deixa eu segurar um pouquinho. Um clima de muita fraternidade. Somos todos irmãos. Estamos todos a caminho do progresso espiritual. Vamos levar o nosso pensamento ao alto. A Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Divino e amado Mestre. E vamos orar. Todos nós que aqui estamos, encarnados, muitos irmãos desencarnados também aqui se encontram. E vamos orar também. Todo aquele irmãozinho que está lá fora, carente, necessitado de um carinho, de um conforto espiritual. A nossa prece é levada ao Pai Criador, que Ele possa derramar a sua bênção sobre nós. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa, Pai, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações. Livrai-nos, ó Pai, de todo mal que assim seja. Em nome de Deus, Pai Criador, de Jesus, divino e amado Mestre, nossa Mãe Maria Santíssima, Manuel Francisco da Luz e a mentor desta casa de eternidade, pedimos permissão para abrir a nossa palestra doutrinária da noite de hoje. Vamos contar com os irmãos Luana e Ricardo, né? Isso. E cujo tema é Pensamento e Vida. De vida, né? Isso. Ah, Deus nos abençoe, tá? Que assim seja. Uma boa noite a todos, então. Boa noite. Dá para ouvir bem a gente? Tá? Então, hoje é uma alegria poder estar aqui no Sem Flus, né? Num mês tão especial, como a senhora falou, né? Nessa casa de caridade, fazer 60 anos de trabalho, né? Um trabalho do bem, levando Jesus à caridade. Então, é uma honra poder estar aqui essa noite e nesse mês de comemoração. Que tenha muitos anos essa casa e que aqui seja um ponto de luz, de esclarecimento, de consolo para todas as almas e espíritos que aqui adentrarem e que possam se beneficiar pela luz do Espiritismo. Vou falar um pouquinho. Então a gente vai agora se preparar para a gente cantar uma música que a gente possa se harmonizar um pouquinho mais, né, para que a palestra possa acontecer. Então peço que todo mundo sinta-se à vontade, feche os olhos, tente ser embalado pela canção que vai ser colocada agora. Qual é o nome da música? Desperta, né? Desperta. Consegue te encontrar em busca da verdade, esquecem
esquecem que ela olha a tua paz. Encontram no caminho pedras e espinhos, e eles já não querem caminhar. Estão adormecidos, presos e clausurados em verdades irreais. Desperta tu que dormes, desperta e traz a tua paz. O mundo que está em guerra precisa ouvir a tua voz. Desperta tu que dormes, desperta e traz a tua paz. O mundo que está em guerra precisa ouvir a tua voz. Oh, meu irmão, estende a tua mão e vem comigo caminhar. Desperta tu que dormes, teu Cristo interior, e deixa tua voz falar de amor. Desperta tu que dormes, desperta e traz a tua paz. O mundo que está em guerra precisa ouvir a tua voz. Desperta tu que dormes, desperta e traz a tua paz. O mundo que está em guerra precisa ouvir a tua voz. Vou lembrar do vento, vou lembrar do tempo em que nossas mãos eram a só. Vou lembrar do vento, vou lembrar do tempo em que nossas mãos eram uma só. Essa música é um convite para todos nós, para despertar a nossa luz, para que todos nós possamos acordar para as realidades espirituais. Acordar de que esse mundo é uma passagem e uma grande oportunidade. É uma oportunidade ímpar estar aqui. E todos nós fomos agraciados por essa oportunidade, pelo amor que Deus tem por cada um de nós. Neste momento de transição, neste momento que cabe a cada um de nós refletir sobre o sentido da vida. Por que estamos aqui? Quais são as escolhas que eu devo fazer para permanecer no caminho do bem? Quais são as escolhas que eu devo fazer para tirar o homem velho, para resgatar o verdadeiro eu, a essência divina que está em nós? É um convite, o desperta, ó tu que dormes, o teu Cristo interior, porque Jesus esteve junto de nós para nos mostrar
a nossa essência, para mostrar o caminho, a verdade e a vida. Pois lá estávamos muito limitados. Não é somente o aqui, o agora. Somos espíritos imortais que já vivenciamos tantas experiências e tantas outras ainda iremos viver. Então a doutrina espírita, a luz do espiritismo, é uma dádiva, é um presente, assim como essa oportunidade que todos nós temos dessa reencarnação. Momentos de transição. Transição do mundo, transição nossa do homem velho para o homem novo. Um homem desperto para as realidades espirituais. Consciente de que realmente quem é. Hoje, para nós conversar, tem esse livro do Chico, por Emmanuel, não sei se vocês conhecem, Pensamento e Vida. Será que todos nós temos consciência que o pensamento cria vida? Será que todos nós temos consciência dos nossos pensamentos? E aí, o Emmanuel diz assim: qual é a força do pensamento? O autor espiritual, Emmanuel, esclarece sobre como os pensamentos agem poderosamente, modelando a vida. Olha as palavras de Emmanuel. Age poderosamente, modelando a vida. E todos nós temos esse poder em nós. Todos nós pensamos. Então quer dizer que todo momento nós estamos poderosamente utilizando de uma força criadora que está modelando a nossa própria vida. Somos hoje herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos para alterar-lhes a direção à verdadeira felicidade. Então Emmanuel está dizendo que nós somos reflexos do ontem, das experiências que já passamos. Mas ele está dizendo aqui que possuímos recursos para alterar em busca da nossa própria felicidade. Somos ou não somos, então, criadores da nossa realidade? Todos nós pensamos e utilizamos dessa força criadora que é o pensamento. Emmanuel expõe com simplicidade, por meio de ideias claras e inteligentes e comparações baseadas no dia a dia, os efeitos que o pensamento gera na intimidade de cada um e no mundo onde vive. Explica ainda a ligação das emoções e dos pensamentos. A ciência já comprovou que o nosso coração tem 5.000 vezes mais força eletromagnética do que o nosso nível cerebral. Olha a força do coração, a força eletromagnética das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Já foi comprovado que o nosso coração, a força eletromagnética dele é 5.000 vezes maior do que do próprio cérebro. Faz muito mais sinapses do que o próprio cérebro. Então, sentimento, emoção,
vinculada aos pensamentos. Força criadora. Evidenciando que o ser humano tem a capacidade de gerenciá-los em benefício do progresso. Será que nós estamos gerenciando os nossos pensamentos em benefício próprio, da nossa própria felicidade? Quantos pensamentos nós temos diariamente? De 40 mil a 70 mil pensamentos diários. Vocês já pensaram? 40 mil a 70 mil pensamentos diários nós temos. É muito pensamento. Muitas vezes não estamos nem conscientes do que estamos pensando. Por isso que Jesus nos falou, né? Orai e vigiai. Orai por quê? Para que os nossos pensamentos estejam numa frequência benéfica, em sintonia com a espiritualidade maior. Vigiai, porque no dia a dia nós oscilamos a nossa frequência. Né? Pelas situações do dia a dia nós oscilamos. E aí nós entramos em sintonia. Muitos de nós já sabemos que a gente vibra com frequência, tudo é onda, tudo é atômico, tudo vibra, tudo é energia. Mas será que a gente traz isso para a nossa vida? Ou é uma mera informação? Será que a gente toma consciência no nosso dia a dia do tipo de pensamento que a gente está tendo? Existem vários relatos, não só nesse livro, na doutrina espírita, pensamentos que nós temos, às vezes, até autodestrutivos em relação a nós mesmos. Isso é um desamor com nós mesmos. Nós estamos ferindo quem? A nós e a Deus. Porque Deus está em nós, Deus está em toda parte. Então, o convite de hoje é para a gente trazer para o nosso dia a dia a importância dessa força criadora que é o pensamento e tomarmos consciência. Consciência. No capítulo 8, ele fala aqui, Emmanuel, sobre associação. E ele começa assim: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes do pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Todos. Ele não disse que é uma parte. Todos vivemos em regime de comunhão, pelos princípios da afinidade, da sintonia. E aqui ele não está dizendo só encarnados. Se ele falou todos, é todos. É tanto encarnados como desencarnados. Em sintonia, frequência. Então olha só o pensamento, esse poder que a gente tem, e que Emmanuel está dizendo que é possível a gente alterar, que é possível a gente gerenciar para a nossa própria felicidade, para o nosso próprio progresso. Tá? A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. É bem forte, né, as coisas que o Emmanuel está dizendo aqui para nós. Para a gente tomar consciência mesmo dessa força criadora que é o pensamento. E que ninguém aqui está isento. Todos nós estamos pensando
né? Aqui, como o Emmanuel falou na primeira estrofe aqui, se a gente pudesse enxergar agora os nossos pensamentos, né? As ondas aqui, ó, vibratórias. O que nós estamos emanando? O que nós estamos pensando? Com o que nós estamos sintonizando? Qual é a nossa vibração? E isso a gente vai alimentando o nosso espírito. Alimentando. Assim como a gente alimenta o corpo, a gente alimenta o espírito. Com o que a gente tem alimentado o espírito? Quais os pensamentos que eu tenho em relação a mim próprio? Quais os pensamentos que cada um de vocês tem em relação a si próprio? O que você pensa sobre si? Cria, emana, sintoniza frequência. Então a gente tem que ter esse cuidado do que a gente está vibrando, o que a gente está emanando, o que a gente está pensando. Porque nós estamos em perfeita comunhão. Aqui, ó, os pensamentos vão até onde? Até o infinito, o nosso pensamento. Não tem limite, o meu pensamento vai só até ali a esquina. Não. Ele reverbera. Né? Que nem os físicos quânticos falam. Se uma borboleta lá do outro lado do mundo bater as suas asas, em algum momento a onda da batida daquela borboleta lá do outro lado do mundo vai chegar até aqui. E assim é o nosso pensamento, ele reverbera. E aí forma toda essa nossa comunhão que a gente vive. Por isso que a gente tem uma frequência, o próprio planeta Terra tem uma frequência única, que é a soma dos moradores do próprio planeta. Aí a nossa casa tem uma frequência única, que é a soma dos moradores daquela casa. Essa casa espírita, a soma dos trabalhadores, das pessoas que vêm aqui e do espiritual que trabalha aqui nessa casa. Então tudo é uma frequência, é a onda que a gente vai emitindo, né? Quer falar alguma coisa? Muito bom. Me pega de surpresa, você vai me inspirar. Tá muito bom. Vamos lá então. Aí ele fala aqui: começamos agora a penetrar a essência do microcosmo, e de alguma sorte podemos simbolizar por enquanto no átomo entregue a nossa perquisição, um sistema solar em miniatura. Ele está dizendo que tudo é atômico, tudo é onda, tudo é vibração, no qual o núcleo desempenha a função do centro vital, e os elétrons como se fossem dos planetas em movimento gravitativo. Olha só. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidão, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Ou seja, essa força está presente em tudo. E está presente em nós também. Tudo. Inclusive em nós. Assim também na vida comum. A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Ponto. Daria um seminário. Só isso aqui. Será que a gente tem noção disso, gente? Mas assim, não está falando nenhuma novidade. Mas será que tem que cair a ficha, gente? Não é só ter informação. Sabe, a ficha tem que cair para a gente poder perceber isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Ele está dizendo que a alma entra em ressonância. Com o quê? Com o que afiniza. Com o que se assemelha. Assimilamos os pensamentos. Olha o que Emmanuel está dizendo.
assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Tu acha que tu tá pensando sozinho? E tem gente que acha que não vive em panelinha, né? A gente vive em panelinha espiritual. Comunhão, né? Então, assim, olha o que Emmanuel está dizendo aqui, gente. Não sei o que estou dizendo, não. Eu estou lendo do livro Pensamento e Vida. É Emmanuel que está dizendo para nós. Vamos acordar para essa fonte criadora que está em nós. Vamos cuidar dos pensamentos. Tá? Ele está dizendo aqui: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Gente, olha o cuidado que ele tem que ter. Todos nós passamos por dificuldades na vida, né? Desafios, situações. Tem momentos que a gente não vai estar bem, realmente. Mas a gente tem que sair desse mental. Que se a gente fica nesse mental, não é mais só nós que estamos pensando. Não é só o nosso pensamento. Nós já estamos vibrando junto com todos aqueles que estão nessa mesma faixa vibratória. E aí é mais difícil ainda de sair, né? Dessa situação. Então, por quê? Por que vir na casa espírita ouvir uma palestra? Por que escutar uma música que me traz alegria, que faz eu pensar, ter um outro olhar em relação à vida? Por que eu ler uma coisa edificante? Por que eu desligar a televisão e não assistir um noticiário horrível? É importante, é nessas pequenas escolhas que a gente muda a nossa sintonia. Não está bem, busca o Evangelho, faz uma leitura edificante, busca um auxílio profissional, busca a casa espírita, mas não fica nessa faixa vibratória alimentando esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção negativa. Que, como Emmanuel falou, nós já não estaremos mais sozinhos. À medida que a gente vibrou, a gente já sintonizou com todos aqueles que estão nessa mesma faixa de frequência. Aí fica cada vez mais forte. Vamos pensar no bem agora? Tem outro lado, gente. Olha que maravilha! E se for o bem? E se for o belo? E se a gente pensar positivo? Nós vamos vibrar com todos aqueles, inclusive com os mentores espirituais, nós vamos vibrar nessa força do bem. Tem isso também. Não pode ver só o lado negativo do pensamento, a gente tem que ver o lado positivo e criador. Está em nós. Está em nós fazer isso. Em cada um de nós. Que nem às vezes eu digo pro meu filho, né? Às vezes ele tá falando uma coisa de: ai, meu filho, eu queria tanto entrar na tua cabeça e mudar esse pensamento que tu tá tendo, mas não posso. Eu vou falar, eu vou orientar, eu também tenho meus pensamentos, tenho minhas situações, né? Mas cabe a cada um de nós. O que nós estamos alimentando dentro de nós? Quais são os pensamentos que nós estamos tendo? Qual a natureza desses pensamentos? Eles são bons? Então eu estou numa frequência boa. A maioria deles são boas? Então eu estou numa frequência boa. Estou em sintonia com os mesmos seres, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que estão nessa sintonia também. Agora, ao contrário, é a mesma coisa. Então, por isso que quando a gente percebe que a gente está esmorecendo, está caindo numa tristeza, né? Ou está guardando muita mágoa, ressentimento, a gente tem que trabalhar esse tipo de emoção. Tem que ressignificar. Não dá para deixar. A gente tem que resolver mesmo, para o nosso próprio bem. Por isso que a doutrina fala, Jesus recomendou tanto perdão. Perdão sem limites, né? Às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas eu não consigo perdoar aquela pessoa porque ela fez uma coisa muito ruim para mim. Ninguém está dizendo que somos a favor do que a pessoa fez. Mas se você não perdoar,
É a mesma coisa que você segurar um carvão quente queimando na sua mão. Quem é que está se machucando? A própria pessoa que não perdoou. E aí? Nós vamos carregar até quando isso dentro da gente? Está criando isso, está criando nossos pensamentos junto com as nossas emoções, o sentimento. Então a gente tem que liberar isso pensando em nós, para o nosso próprio bem. O outro teve as situações dele, que nós também temos que compreender, como Jesus falou. Assim como a gente erra, né? Uma vez eu estava ouvindo a palestra do Haroldo e ele falava assim: olha, se a pessoa acha que não consegue perdoar, ela tem que viver numa ilha deserta. Porque não tem como, nós erramos, né? Assim como as pessoas nos ferem, a gente também fere os outros muitas vezes. E às vezes sem saber. Então esse processo de perdão, ele realmente é libertador. Porque daí a gente não carrega mais. Aquilo não tem mais força, não tem mais ressonância dentro da gente. Tu lembra do fato e tu não tem mais importância, isso já passou. Agora eu olho pra frente, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer coisa boa, vou viver melhor de forma possível. Mas é necessário ter essa consciência, o próprio ser, a própria alma tem que querer isso. Aí fala. Sentindo, mentalizando, falando ou agindo. Sintonizamos-nos com as emoções e as ideias de todas as pessoas. De todas as pessoas, Emmanuel está dizendo. Então nós vivemos em comunhão daquilo que realmente nós estamos em nós. Então parece aquela coisa, né? Parece que quando eu estou muito magoado, aí que aparece mais pessoas que estão bem magoadas também. Por quê? Porque a vida é um reflexo. A vida quer mostrar para ti que tu tem uma mágoa dentro de ti, que tu tem que trabalhar ela. A vida está te mostrando, por meio de outra pessoa, que tu tem que trabalhar. E às vezes a gente julga o outro, né? E daí a gente não olha para nós. Aí que Jesus falou, né? Ó a trave no olho, né? E o argueiro. Então, primeiro a gente olha para nós. Às vezes aquele outro ali está demonstrando algo que está dentro de nós e que a gente precisa trabalhar em nós mesmos. Estamos, de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então todos nós temos situações ainda do homem velho, que a gente tem que trabalhar, sombra, mas a gente tem luz também. Tem muita coisa boa que a gente já adquiriu. Quais são as nossas escolhas? A gente quer fortalecer qual dos dois lados que está em nós? Uma vez perguntaram fizeram uma entrevista de televisão com um sábio índio americano e perguntaram para ele: quem você é? Que tipo de cão você é? Um cão dócil ou um cão bravo? Perguntaram para ele. E ele parou, pensou e ele disse assim: realmente eu tenho os dois dentro de mim. Mas aquele que vai sobressair é aquele que eu escolher alimentar dentro de mim. Então, mais uma coisa, livre-arbítrio, mais uma forma, nós temos escolhas. Eu escolho se eu quero ficar aqui ou se eu quero ficar aqui. Né? Uma escolha, sintonia, o que a gente quer.
O que a gente quer para nós mesmos? A gente quer o bem. A gente tem amor próprio por nós, autocuidado. Ninguém está falando que é egoísmo. É auto-amor mesmo. É bem diferente do egoísmo. O egoísmo é querer tudo para si e prejudicar o outro. Auto-amor não prejudica ninguém. Já está quase na hora. Vamos cantar então. Olha, estou na metade. Vamos entrar numa frequência também bem boa da música? Vamos mudar o olhar então. Avisa aí, viu? Essa música se chama Um Novo Olhar. Olha só, ela está nos convidando a ter um novo olhar. A gente sabe que tudo é a forma que a gente encara a situação. De que forma a gente encara. Que desafio, dificuldade, todo mundo passa. Mas qual a forma que tu encaras? De que forma você vê a situação? Tem fé no futuro? Vai lá. Se você não vê que a vida é muito mais do que só correr atrás da ilusão. Se você não crê na existência do amor, só consegue ver a dor e a solidão. Erga seus olhos, olhe mais longe, veja o que a vida pode lhe oferecer. Sinta alegria no coração, faça da sua vida uma linda canção. Aprendendo a enxergar suas virtudes que anseiam por brotar. Seja como a flor que o sol sabe esperar e floresça para amar como ele amou. Erga seus olhos, olhe mais longe, veja o que a vida pode lhe oferecer. Sinta alegria no coração, faça da sua vida uma linda canção. Faça da sua vida uma linda canção. Como que a gente se sente quando a gente muda de frequência? Né? Quando a gente sintoniza uma frequência maior. Se sente bem, revigorado, consolado. Então, essas coisas, esses momentos que a gente tem que buscar para nós. Para a gente mudar essa nossa frequência vibratória. Eu vou ler só o último aqui, que senão fica muito... eu achei tão interessante esse aqui, eu vou ler esse aqui. Olha só,
quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato. Quando nos detemos nos defeitos e nas faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de forma imediata. Como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constitui. Pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa própria alma. Quem disse que a gente não pega as coisas dos outros, hein? Tu vê a importância da gente não julgar os outros. Por isso que Jesus falou, né, que os olhos é o reflexo da alma, né? O quanto a gente tem que parar de olhar a falta do outro, como é que o outro vive, julgar, olhar para o defeito dos outros. Meu Deus, quando eu li isso aqui, eu digo assim, meu Deus do céu. Cara, eu vi alguma coisa na minha cabeça e falei, aqui não. Uma outra morada. Por quê, gente? Porque não é só a gente que está pensando. Tem várias pessoas pensando que se eu entrar nessa frequência vibracional, eu vou me conectar nessa frequência com outros vários seres espirituais e encarnados e desencarnados que estão nessa mesma faixa vibratória. Agora vocês imaginem, gente, no momento que a gente passou de pandemia, a questão do medo que foi imposto. Como é que estava o nosso planeta, a parte vibratória? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar, tem que fazer a nossa parte, a gente tem que pensar no bem, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que buscar amar, a gente tem que buscar trabalhar, é a caridade, é ajudar, é estudar, é isso. Por mim e pelos outros, por nós e pelo outro. É assim que a mudança acontece. Quer falar, né? Achei que fosse. Só depois no final. Só no final. Tem mais uma hora, né? Não peguei o teu pensamento. Ai, gente. É muito importante esse capítulo. Se alguém também quiser, não sei se a casa tem um livro ali, né? Se impresso, assim, como não sei. Mas é bem importante, assim, a gente analisar essa questão do pensamento, né? Para nossa vida. Há tanto que aqui fala que daqui a um pouco aquilo faz parte da gente. Por isso que muitas vezes nós replicamos uma coisa que a gente olha no outro. Ai, eu detesto gente que faz aquilo. Daqui um pouco você está fazendo. Por quê? Porque você recriminou no outro. Você ficou olhando para o defeito do outro. E daqui a pouco você está fazendo sem entender da onde que eu estou fazendo a mesma coisa que aquele meu irmão fez, que eu não gostava. É por isso, daqui a pouco aquilo, tu acaba incorporando aquilo. Por quê? Porque quando a gente olha para um defeito, para uma falta alheia, tu está olhando para aquilo, certo? Se tu está olhando para aquilo, tu está entrando naquela vibração, naquela frequência daquilo. E aquilo começa a fazer parte de você. Porque você fica vibrando em sintonia com aquilo. Por isso a importância do perdão. Por isso a importância da gente não ficar mentalmente, gente, emanando coisa para as pessoas que não sejam boas. Agora o contrário, maravilhoso. O poder da oração. Emanar vibrações boas, pensamento, chega. Tem os dois lados. Então, para finalizar, ele fala assim:
Pensando, conversando ou trabalhando. A força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas, encarnadas ou não, que concordem conosco. Então, quanto mais pessoas vibrando naquilo, maior potencial naquilo. Então, vamos pensar no positivo. Quanto maior nós vibrarmos amor, compaixão, caridade, maior vai ser a força disso. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Como é que te direis com que pensas que eu te digo com que tu anda, né? Mais ou menos assim. Então, poder... E daí tem outros capítulos aqui que fala bastante também. Fala de obsessão, fala tudo nessa força criadora que é o nosso pensamento. Então, a noite de hoje é para a gente refletir um pouquinho sobre o pensamento, para que a gente possa, assim, vigiar um pouquinho mais, nos perceber um pouquinho mais, não dar força negativa, né? A gente vibrar mais no positivo, né? Se tiver que desligar a televisão, gente, desliga naquele noticiário que não está legal, porque você imagina, gente, uma notícia na televisão, quantos milhões de pessoas estão assistindo aquilo? Qual é a frequência e a vibração daqui? Então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. E nós vamos vibrar nessa faixa vibratória, nessa frequência. Então que a gente possa assim, escolher coisas que nos trazem alegria, bons pensamentos, leituras que nos edificam. Tá? Então, vamos falar, eu falei que ia falar só no final, né? A gente vai fazer uma música agora sobre deixar de vir as minhas criancinhas, porque eu acho que o que precisa, todos nós, inclusive eu, principalmente, né? A gente fala pra nós mesmo, né? Tudo que ela falando aqui, eu tô, ó, tem 2 ouvidos, né, gente? Exatamente. A gente precisa, dentro de toda essa palestra, lembrar daquele conselho de Jesus, deixar vir as minhas criancinhas, né? Que é delas o reino dos céus. O que é deixar vir as minhas criancinhas? Tu leu hoje de tarde, não foi? Ah, eu li tanta coisa. Então, fala aí. O que é criancinha? O que Jesus quer dizer criancinha? Será que é criança da idade? A pureza, né? A pureza, a simplicidade, a confiança no Pai. É isso que é a criancinha. Mas tem diferença das criancinhas, né? Tem a criancinha que a gente deve seguir, né? Não lembro, o que eu falo? Fala aí. Deixar vir a criancinha. Os valores, né? Fala aí. Os valores. Amor, trazer o amor, trazer a simplicidade, o desprendimento, a lealdade, a caridade, não ter pensamentos errados, é só amor. É uma criancinha É só amor, na verdade é isso. Límpida, pura. Essa é a criança que Jesus falou. Não é porque hoje a gente vê as crianças, né? Tem uns mais danadinhos, tem uns mais bonzinhos. Então é essa criança mais boazinha. A gente precisa se tornar essa criança, se desprender de julgamentos, de opiniões alheias, do que vão pensar da nossa vida. Por que a gente está tão preocupado com o que os outros vão pensar da nossa vida? A gente deve pensar muito bem nisso. A nossa vida só diz respeito a gente mesmo. A cruz é individual. Como é que eu estou transferindo o poder, eu vou dando valor ao que os outros pensam sobre mim? Então eu tenho que viver da maneira que eu acho que é correto. E deixar vir a mim as criancinhas é ter valores cristãos. Então agora a gente vai fazer uma música em homenagem a todos nós, para que a gente possa lembrar dessa criança interior que todos temos. Só que está camuflada, coberta de dores, de traumas, de bloqueios, de inseguranças.
de tristezas, de julgamentos, de todo tipo de coisa que o mundo nos fez conviver e a gente aceitou. É preciso soltar o mal e deixar o bem a florescer. Vamos fazer essa música agora? Fecha os olhos e a gente vai agora se inspirar na criança Vamos interna que finalizar todos com a temos. música. Deixa eu ver vocês. Vamos lá. Quem souber cantar, canta. Um dia eu sei que o mundo é de sentir, que assim não pode ser, sem amor e sem paz. Cantar, sorrir, pensar no mundo bom, é ser uma criancinha, é brincar de ser feliz. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Canta, lá, 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 lá. Sorrir, lá, 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 lá. Pensar no mundo bom, é ser uma criancinha, é brincar de ser feliz. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Muito obrigada.